Bom, continuando, né, a aula de processamento gráfico, a gente vai falar um pouquinho aqui da área de processamento digital de imagens. Essa área de processamento de imagens, ela tem como característica, né, ser um processo em que na entrada e na saída são trabalhados, né, com objetos imagens, né, então você tem uma imagem na entrada, essa imagem é processada, e isso resulta em uma outra imagem. Então isso se refere a uma técnica de PDI, né, processamento digital de imagens. E a gente tem aqui como exemplo, vou colocar uma série de exemplos, né, aqui como primeiro exemplo essa imagem de um Fusca, né, de um carro. O objetivo aqui era identificar a placa desse carro. E aí foi feito um processamento, no caso aqui um tipo de filtragem chamada filtragem homomórfica, né, na qual foi possível identificar completamente a placa do Fusca, né? Então, portanto, cuidado aí com os radares, porque esse tipo de processamento ele já é muito conhecido, né, conhecido há bastante tempo, então é relativamente fácil, né, fazer isso. Aqui é uma detecção de bordas, né, essa imagem da esquerda é a imagem da íris, do olho humano, é possível ver os vasos capilares aqui, e através de uma filtragem para detecção de bordas, né, é possível então identificar, né, na figura do lado direito os vasos do olho humano. Bom, outra operação bastante usada em processamento de imagem é a remoção de filtros, de ruídos, desculpe, né? Então uma filtragem para remover ruído. Você veja que à medida a imagem que vai mudando da esquerda para a direita, esse ruído, chamado de ruído de sal e pimenta, ele vai sendo removido. Claro que isso pode ter um impacto na imagem também, né? Em geral a imagem ela fica um pouco mais borrada, significa que as bordas não ficam muito bem definidas, mas certamente a qualidade dessa imagem na direita é superior à qualidade da imagem da esquerda. Aqui tem um exemplo, né, de uma técnica de binarização, né, que é da área de segmentação de imagem. Então aqui tem um raio-x de uma mama, né, raio-x do seio, uma mamografia, e o objetivo aqui era identificar a massa, né, associada a alguma malignidade nessa mamografia, né? Então é feito um processo de binarização, basicamente pixels da imagem superiores a um dado valor terão cor branca e pixels da imagem inferiores a esse dado valor, esse limiar, terão cor preta, né? Então um processamento muito comum de ser feito, né, como técnica de processamento digital de imagem. Uma outra tarefa relevante em PDI é a tarefa de rotulação, né? Então, seja aqui nessa imagem binária, preto-branco, aqui do lado direito tem a mesma imagem, onde cada objeto dessa imagem vai ter um rótulo diferente, vai ter uma cor diferente. Então, por exemplo, esse tipo de processamento é muito usado para realizar contagem de objetos, né? Algo super importante, né? Uma outra técnica, a técnica de interpolação de dados, né? Dado que você tem uma imagem pequena, né, e você quer, por exemplo, ampliá-la, você pode fazer isso por intermédio, né, de técnicas de interpolação. Observe que tem duas imagens interpoladas, né, por técnicas diferentes, e acredito eu, né, seja fácil de perceber que essa imagem da direita, né, a técnica de interpolação de dados é superior, né, porque dá uma qualidade melhor para a imagem resultante. Bom, próxima área de processamento gráfico, né, vou comentar um pouquinho, a visão computacional. A visão computacional, ao contrário, né, de PDI, ela tem em sua entrada uma imagem, mas ela retorna uma informação a partir do uso da técnica que foi adotada, né? Então, entrada imagem, saída uma informação, né? E, em geral, né, essa informação ela vai estar associada posteriormente à tomada de alguma decisão, né?
Então, voltando lá para o exemplo da mamografia, né, digital, eu posso usar as informações que eu obtenho dessa imagem, como, por exemplo, a área dessa região que eu estou circulando, né, que provavelmente é um tumor. Então, a área dela, o tamanho dela, né, eixo vertical, eixo horizontal, a distância dela para a borda do seio, e, caso possível, né, eu consiga descrever essa região, eu posso fazer uso disso para auxiliar o diagnóstico médico, né? Uma outra aplicação, né, da área de visão computacional é essa ilustrada aqui por essa figura, né, que é uma das minhas áreas de pesquisa na Unicamp. Então aqui em cima tem uma tora de madeira, onde está sendo feito um ultrassom, né, um exame de inspeção por ultrassom. O objetivo é conhecer o interior dessa madeira, né? Então a ideia é, através da técnica de ultrassom, sem a necessidade de cortar a árvore para ver o que tem dentro, né? A gente faz o exame de ultrassom, gera uma imagem e analisa a imagem para verificar se existem, né, buracos na madeira, né? E aí dá uma destinação adequada para esse tipo de madeira. Provavelmente com buraco, essa madeira não seria usada para construção de móveis, né? Mais aplicações de visão computacional. Então, aqui se refere à análise de imagens de ressonância magnética, né, que é um trabalho de um outro aluno que faz doutorado também na FT, né? Então, a ressonância magnética produz um conjunto grande de imagens que podem ser, de onde podem ser obtidas características, né, descritores, e a partir desses descritores a gente pode prover, né, pode auxiliar o médico também, né, em obter mais informações e ele ter um diagnóstico mais preciso, por exemplo, né, da doença de Alzheimer. Um outro trabalho, né, que também foi feito na FT por um aluno de doutorado, o Ramon, a gente utilizava técnicas de segmentação associada a outras técnicas de visão para identificar possíveis problemas, né, ou participação, atuação do vírus papiloma humano, né, nos exames de Papa Nicolau, né? Então, essas eram as imagens geradas no exame do Papa Nicolau. Após uma sequência de operações, nós tínhamos imagens mais simplificadas, e sobre essas imagens seriam aplicados outros métodos, né, para detectar, né, e informar a um sistema ou ao médico a presença ou não, né, de malignidades ou de possíveis malignidades no exame daquele paciente, né? Uma área bastante conhecida, né, é a área de biometria, então reconhecimento de face, reconhecimento de impressão digital, né, isso está ficando bem popular, né, tarefas, né, de identificação de pessoas, seja pela digital, pela face, pela mão, né, completa, né? Então isso está bem comum nas eleições, como controle de acesso a laboratórios, enfim, né, essa é uma área bem conhecida da visão computacional. Aqui tem uma outra aplicação, né, para ilustrar, né, controle de qualidade em uma empresa de medicamentos. Então, dada uma cartela, você pode criar um processo no qual você verifique se está faltando algum comprimido, né? Então, aplicando um conjunto de técnicas, ao final é possível identificar que está faltando aqui um comprimido, né? Então, antes disso, eu faria um processo de rotulação para contar a quantidade de comprimidos e verificar que está faltando um aqui, né?